aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Ó vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 14º domingo do tempo comum. E o que norteia a liturgia da palavra de hoje é a vocação profética, o chamado que Deus faz a homens para que eles pudessem ser a sua boca, para que eles pudessem anunciar a sua palavra. E ao mesmo tempo, aqueles que assumem o seu chamado profético, passam sempre pelas perseguições e são rejeitados. Ouvimos isso na primeira leitura, o profeta Ezequiel, no exílio da Babilônia. Ouvimos isso na segunda leitura, São Paulo falando da rejeição e também dos seus sofrimentos, como que um espinho que permanecia na sua carne. E no Evangelho, Jesus que não é aceito na sua terra natal. E por que é importante nós termos acesso a esse primeiro conteúdo? Porque muitas vezes queremos ter uma fé de conveniência, ou uma fé de reconhecimento dos outros que vão nos aplaudir. E as leituras nos mostram um outro caminho. Aqueles que estão dispostos a ouvir a voz do Senhor e se dispõem a viver aquilo que Ele nos pede, se prepare para a perseguição, se prepare para as críticas. E estas perseguições, essas críticas, na maioria das vezes, não acontecem lá fora, mas acontecem dentro da nossa casa. Pode ser que quando você se prepara para vir à missa, seu marido vai dizer: larga de ser bobo, para que levantar cedo nesse frio para ir para a igreja? Não é assim? Outros vão dizer: o fulano agora é porteiro da igreja, vai todo dia rezar na igreja, para que isso? Quantas situações nós também enfrentamos a partir do momento que nós somos fiéis a esta palavra que nos chama,
a esse Deus que nos ama e que quer que nós participemos da sua vida. E o bonito dos profetas, o bonito de Ezequiel, o bonito de Paulo, o bonito de Jesus, é que eles não desistiam da sua missão, mesmo ante as perseguições. Mas nós somos frágeis na fé, e qualquer ventinho mais forte nos derruba. E as leituras de hoje nos coloca estes testemunhos para nos ensinar que as críticas, as perseguições contra a nossa fé não pode nos impedir de caminharmos com o Senhor. Pelo contrário, as perseguições precisam vir para fortalecer a nossa fé. Agora nós, com a nossa fragilidade, de repente, não, vou desistir, não vou mais não, para que isso? É verdade, fulano tem razão. Então, o movimento que deveria ser o nosso testemunho, colaborar para que aqueles que estão distantes se convertam, o que acontece? Nós que vamos para o lado deles, deixamos aquilo que é do Senhor. Então isso não pode acontecer. Não é aquele que está distante que tem que me levar para a distância de Deus, mas sou eu que estou próximo, pela fidelidade ao chamado do Senhor e pelo testemunho de fé que eu vivo, é lutar para aqueles que estão distantes se aproximarem da misericórdia de Deus. Então, este é o primeiro convite que a liturgia da palavra nos faz neste dia de hoje. Não desanimar diante das perseguições, não esmorecer diante das críticas, mas permanecer fiel ao chamado do Senhor, porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. Foi isso que aconteceu com Ezequiel, que estava no exílio da Babilônia, o povo tudo desanimado, sofrendo debaixo do chicote de Nabucodonosor. E aí vem o profeta da esperança, Ezequiel, para anunciar a palavra de Deus. Padre, mas lá em casa eu falo das coisas de Deus, mas parece que ninguém me ouve. Parece que as pessoas estão com ouvidos tampados. E já tem anos que eu luto pela conversão do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, e parece que nada muda. E a palavra de Deus vai nos ensinar: quem perseverar até o fim será salvo. Uma outra dificuldade nossa se chama perseverança, porque nós queremos que Deus nos atenda na hora que eu mando. E tem situações que de repente nós teremos que lutar a vida toda pela conversão de uma pessoa, pela conversão da nossa família, e é necessário que haja a perseverança até o fim, porque se eu largo no meio do caminho, o que vai acontecer? A coisa não vai acontecer. A graça de Deus não vai ser derramada na vida daquelas pessoas. Então é necessário a perseverança, a confiança em Deus, mesmo diante das perseguições. Então agora nós vamos tomar o evangelho de hoje, evangelho de São Marcos, capítulo 6. Nós vamos pegar o versículo 2 e o versículo 3. Jesus também passou por esta realidade que a liturgia da palavra de hoje está nos exortando. Depois de passar por várias cidades e povoados, realizando muitos milagres, manifestando o poder de Deus para a vida das pessoas, ele voltou para sua terra. Qual era a terra de Jesus? O povoado de Nazaré. Hoje é uma cidade, mas na época de Jesus era um pequeno povoado, que não tinha muito destaque político, econômico e social dentro do reino de Israel. Então era um pequeno povoado, e Jesus volta lá.
Então vamos ver o que aconteceu com Jesus na sua terra. Vamos pegar o versículo 2 e o versículo 3. Acharam aí? Vamos ler juntos? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Paremos por aqui. Jesus foi para sua cidade, e o sábado é o dia sagrado para o judeu. É o dia que eles vão para a sinagoga, é o dia que eles vão para a igreja. Então, para o cristão, o dia sagrado é o domingo, e para o judeu é o sábado. Então, no sábado, Jesus foi para a sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. E quando ele chegou na sinagoga, ele se pôs a ensinar aquilo que estava na palavra, as leis, os profetas, os mandamentos de Deus. E provavelmente a sinagoga estava cheia dos seus conterrâneos, os seus familiares e os conhecidos também da sua família e de seus pais. Qual foi a atitude dos conterrâneos de Jesus? Suspeitar de quem era Jesus. Eles começaram a questionar, olha as perguntas: de onde que ele recebeu tudo isso? Como que ele conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres são realizados por suas mãos? A desconfiança que impede Jesus de agir na sua terra. E é engraçado que nós também desconfiamos tanto de Jesus. Qualquer projeto que envolva a dimensão da fé, que eu sou convidado, ou que eu de fato abro a minha consciência e falo assim: não, parece que eu preciso me aproximar mais de Deus, mas sempre aquele pé atrás, com a interrogação que diz: será que compensa? Será que eu tenho que ir mesmo? Ah, não, acho que é melhor continuar do jeito que está. Nós também fazemos esta experiência da desconfiança que gera a incredulidade. E o que me chama mais atenção? Que nós não agimos desta forma com as coisas do mundo. Meu Deus do céu, quando lança um produto novo, quando lança uma marca de roupa, quando vem uma festa que movimenta a cidade, todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo quer comprar, todo mundo quer ir, ninguém desconfia. Pelo contrário, é levado pela enxurrada das coisas deste mundo. Mas o que diz respeito a Jesus, mas o que diz respeito à fé, sempre vem o ponto de interrogação: mas será? E diante da desconfiança, Jesus fica impedido de agir. E aquele povo que desconfiava de Jesus, que sabia quem eram os seus pais, Maria e José, conhecia os primos, os tios, sabia que Maria tinha concebido pelo poder do Espírito Santo, porque se eram da parentela, tinham conhecimento da história de Jesus, da história de José, da história de Maria. Eles olhavam Jesus, além da desconfiança, somente com um olhar humano. Olha lá agora o versículo 3. Vamos ler o versículo 3? Olha o que o povo vai questionar. Este homem não é...
filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Meu Senhor e meu Deus. Além de suspeitarem, eles não acreditavam, porque a visão que o Evangelho nos traz, que a multidão, que os familiares, que os conterrâneos de Jesus tinham dele, era uma visão muito limitada, muito reduzida, pensando que Jesus era uma pessoa qualquer como eles, o filho de Maria, o filho de José o carpinteiro. Nós conhecemos seus primos, seus parentes. Quem é ele para falar com esta autoridade como se fosse Deus? Além da desconfiança, entrou o que agora? A incredulidade. Não acreditar em Jesus, não acreditar no que ele estava ensinando. A desconfiança, minha gente, sempre gera a incredulidade, a falta de fé. E é por isso que o nosso mundo hoje se tornou um mundo sem fé, um mundo incrédulo. Por quê? Porque as pessoas desconfiam de Jesus, porque elas não se abrem à ação amorosa dele, não se permitem ser alcançadas pela sua misericórdia. E aí, qual vai ser a atitude de Jesus diante desta indiferença? Olha lá a resposta de Jesus. Versículos. Antes de falarmos da resposta de Jesus, a última frase do versículo 3: ficaram escandalizados por causa dele. Ficaram escandalizados por causa de Jesus. Não ficaram escandalizados por causa dos seus pecados. Não ficaram escandalizados por causa da dureza do coração, mas ficaram escandalizados por causa de Jesus. Minha gente, como o Evangelho é atual. Não nos escandalizamos por causa do nosso pecado. Não nos escandalizamos por causa das mazelas deste mundo, mas ficamos escandalizados e desconfiados e descrentes no que diz respeito a Jesus. Então, esse evangelho de hoje precisa provocar em nós um movimento contrário. E qual movimento é esse? Confiando mais em Jesus, nós desconfiamos mais das coisas do mundo que não prestam, que vêm para entrar dentro da nossa vida e estragar nosso casamento, a nossa família e nos tirar da presença de Deus. Então o movimento precisa ser contrário. Confiando em Jesus, desconfie das coisas do mundo. Mas a gente faz o contrário. Confiando nas coisas do mundo, nós desconfiamos de Jesus. Olha para a nossa vida. Agora vamos para o versículo 4 e o versículo 5. Olha qual foi a ação de Jesus diante da incredulidade e da desconfiança daquele povo. Vamos ler juntos o versículo 4? Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Um profeta só não é estimado entre os seus parentes e amigos em sua pátria. Esta fala de Jesus está vinculada à ação dos profetas do Antigo Testamento, porque nenhum dos profetas foram aceitos na sua terra natal. Isaías, Jeremias, Ezequiel, na primeira leitura de hoje, e com Jesus não foi diferente. A partir do momento
que Jesus não foi aceito, não foi acolhido na sua terra, ele ficou limitado, porque não pôde realizar nenhum milagre. Padre, mas Jesus é Deus e é todo-poderoso. Por que ele ficou impedido de realizar milagre na sua terra natal? Porque para que o milagre aconteça, Jesus precisa da nossa adesão. Ele precisa do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, que permitimos a Ele realizar a graça em nós. Quando Jesus curou o cego de nascença, o paralítico, aquela mulher que possuía uma grande hemorragia, Jesus sempre perguntava: o que queres que eu faça? Porque para que Jesus realizasse o milagre na vida daquelas pessoas, elas precisavam acreditar, elas precisavam querer o milagre. E como o povo estava desconfiando, estava incrédulo, não acreditava em Jesus, era possível Jesus realizar algum milagre? Não, porque para o milagre acontecer, Jesus depende da nossa adesão e da abertura do nosso coração. Aí você poderia se questionar: por que você experimenta pouco milagre na sua vida? Por que você experimenta pouco milagre dentro da sua família? Isso pode ser sinal de quê? Da nossa desconfiança, da nossa incredulidade e da nossa falta de fé, que não permite a Jesus entrar no coração e fazer a sua obra. Todos os dias nós rezamos o Pai Nosso, e uma das partes do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente reza assim de boca para fora, mas o coração reza assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É ou não é? A minha vontade que deve prevalecer, e não a vontade do Senhor, porque eu não sei se a vontade dEle é o melhor para mim. Eu desconfio daquilo que Ele tem para me oferecer. Então, minha gente, é necessário que nós abramos o nosso coração, que nós permitamos ao Senhor entrar, que nós confiemos nele, que nós nos entreguemos inteiramente a Ele, porque Ele é o nosso amigo, porque Ele é o nosso bom pastor, porque Ele nos conhece pelo nome, e Ele quer nos oferecer a graça de Deus, porque somente a tua graça me basta. Foi isso que São Paulo nos provocou na segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 9: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado eu me glorio das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Então é a graça de Deus que nos basta, e esta graça está sempre disponível a nós, mas a nossa dureza de coração, a nossa incredulidade, a nossa desconfiança nos impede com que a graça de Deus nos alcance. Basta-te a minha graça, para que a força de Cristo habite em mim. Então é isso que nós devemos pedir, que a graça de Deus prevaleça sobre a nossa desconfiança, que a nossa fé, que o nosso acreditar supere a incredulidade, para que de fato experimentemos a misericórdia do Senhor.
que está sempre disponível e é alcançável a todos nós. Basta abrir o coração e permitir com que esta graça também me alcance, para que a minha vida seja uma vida de graça e não de desgraça. É tão triste quando a gente olha hoje a nossa cidade, o contexto geral do Brasil, do mundo, de tantas desgraças. Por quê? Porque o mundo desconfia de Jesus, porque o mundo não acredita ainda em Jesus, e aí o mal entra e faz a festa. E nós não podemos viver desse jeito, porque nós somos o povo da graça, o povo escolhido, o povo eleito, o povo amado de Deus, para experimentarmos o que Ele tem de melhor, as suas misericórdias, os seus milagres, suas libertações, que vêm ao nosso encontro, para que nós sejamos todo de Deus. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso. Feche agora os seus olhos e pense nas vezes que você desconfiou de Jesus, que você o culpou por uma situação difícil que você viveu, pelas vezes que você não aceitou o que Ele tinha para a sua vida, porque você ficou com o pé atrás, achando que não seria o melhor para você, pelos momentos que você não pôde experimentar o milagre que Ele poderia fazer na sua vida, porque você não acreditou, porque você desconfiou. Peça a Jesus hoje a graça dEle. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta, para que a força de Cristo habite em mim. Senhor Jesus, nós somos o povo escolhido, o teu povo. Nós somos a tua família, e hoje estamos na tua igreja para te escutar, como o teu povo estava na sinagoga a te ouvir. Jesus, por não acreditarem na tua palavra e por desconfiarem de ti, o Senhor não pôde realizar nenhum milagre. Mas hoje nós estamos aqui te pedindo, que nós queremos ser um povo diferente. Nós nos abrimos nesta manhã ao poder dessa palavra. Nós queremos, Jesus, a tua graça, para que a tua força manifeste em nós, e para que cada um experimente o teu milagre, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça. Dai-nos, Jesus, a perseverança de não desanimar diante das críticas e das perseguições que são feitas a nós pela vivência da fé. Mas nós queremos, Jesus, ser fiéis à tua palavra. Nós queremos experimentar as tuas curas, os teus milagres, os teus prodígios, porque somente, Jesus, a tua graça nos basta. Dilemas sempre vão existir. Tu és humano pra resistir. Os seus sonhos queres alcançar, mas às vezes um não é a resposta. Não quer dizer que o tempo é ruim. Te peço, filho, confie em mim, pois meus planos são perfeitos
Te escuto cada vez que me procuras. Talvez não vejas, mas eu colho as suas lágrimas. Minha graça te basta, minha graça te basta. Escuta, filho, estou contigo. Minha graça te basta, minha graça te basta. Sonho com você, filho amado. Minha graça te basta, minha graça te basta. Escuta, filho, estou contigo. Minha graça te basta, minha graça te basta. Sonho com você, filho amado.